cristã. Bem-vindo, pastor Lenay. Que alegria ter o senhor aqui mais uma vez. É um prazer imenso poder atender a honroso convite desta entidade séria e abençoada. Eu quero, inclusive, parabenizar vocês pelo projeto que está tão em evidência no Brasil inteiro. Eu viajo o Brasil inteiro e sempre estou me encontrando com alunos da Academia de Pregadores. E eles querem sempre saber alguma coisa a mais. E aquilo que é possível dizer, eu digo, porque eu tenho um carinho, um respeito muito grande por vocês. E eu estou certo de que essa nova turma, a 5ª turma de bacharel em teologia, sem dúvida será abençoada com este novo curso que se inicia a partir de então. Que bênção. Pastor Lenay, eu lembro que um tempo atrás nós tivemos uma conversa muito agradável e na época o senhor me disse que estava com 51 anos de ministério. Quantos anos são agora, pastor Lenay? 57 anos. 57. Eu comecei de fato em janeiro de 1966. Uma longa jornada, sempre pregando a palavra. Sempre. Eu sempre tive uma vida muito ativa. Até por causa também do meu modo de ser, meu temperamento hiperativo. Eu nunca consegui ficar quieto em tempo nenhum. E sempre busquei oportunidades e Deus me deu essas oportunidades no Brasil inteiro e no exterior. Eu louvo a Deus por hoje ser uma bênção para o Brasil em termos de teologia. Pastor Lenay, deixa eu lhe perguntar, o senhor sempre foi criado num lar evangélico? O seu pai, nós sabemos que era pastor, era um dos pioneiros da obra de Deus. Como foi a sua infância, a sua jornada no início? Eu me sinto honrado em fazer parte, de fato, aqui no estado de Santa Catarina, da 2ª ou 3ª geração de obreiros, porque meu pai fez parte das 2 primeiras gerações. Meu pai foi um homem que esteve estudando e se preparando aos pés do grande mestre Orlando Boyer, quando morou na cidade de Orleans, em 40, 41, por aí assim. E também posteriormente, meu pai veio aqui para a cidade de Florianópolis. E meu pai morou ainda solteiro na casa de J.P. Colenda. J.P. Colenda tinha uma visão especial para com meu pai, porque via nele qualidades de pregador. Então, achou que ele precisava mais do que ter a cabeça boa, com uma boa teologia aos pés de Orlando Boyer, mas aprender a pregar, ninguém melhor para ensinar do que J.P. Colenda. E meu pai, João Colenda Lemos, e alguns outros pastores pioneiros aqui de Santa Catarina foram privilegiados naquela época em trabalhar com ele. Por isso que meu ministério começou assim. Na verdade, eu sou um catarinense, me sinto muito honrado de ser um catarinense, mas a minha vida quase toda foi fora de Santa Catarina, porque o meu ministério não foi um ministério que ficou restrito a uma região, apenas ao Rio de Janeiro. Os meus primeiros 10 anos, de fato, eu estive como membro fundador da Cruzada Boas Novas, a Good News Crusade, que o pastor Bernardo Johnson representava da missão de Springfield, aqui no Brasil. E as primeiras grandes cruzadas evangelísticas foram 10 anos de lições, de experiência, de conhecimento muito grande que eu adquiri fazendo cruzadas. O meu ministério foi assim muito diversificado. Por quê? Eu comecei pregando em cruzadas, eu era o cantor oficial do pastor Bernardo Johnson nas cruzadas que ele pregava, quando eu podia cantar. Parei de cantar quando a minha voz já não me obedecia mais, e eu sabia que o meu ministério era essencialmente o de pregador e de ensinador. Hoje, nesses últimos 30 anos para cá,
o Espírito de Deus me levou a me dedicar inteiramente ao ensino. E hoje eu tenho uma vida dedicada ao ensino, e esse trabalho meu no Brasil me deu o privilégio de ser convidado pela Convenção Geral, pelo presidente da Convenção Geral, pastor José Wellington da Costa Júnior, para, de fato, assumir o cargo de consultor teológico e doutrinário da Convenção Geral e da CPAD. E é isso que eu estou fazendo hoje para a glória do Senhor. Que bênção. Pastor, quando que despertou no senhor o desejo assim por pregar e por estudar? Começou em que época? Na verdade, quando eu era ainda menino. Eu era menino. E como menino eu já queria aprender a ler. Tanto que quando eu tinha os meus 5, 6 anos de idade, meu pai começou a me ensinar as primeiras letras usando uma lousa com giz para me ensinar as primeiras letras, aprender a ler. Eu já comecei a aprender a ler ali antes de ir para a escola, porque tanto era o meu desejo de ter uma Bíblia debaixo do braço. E como menino, eu gostava, como menino, de ir encontrar as pessoas, visitar casas e pregar do meu modo de criança, mas eu gostava de pregar. Então, a minha vida começou na minha infância, até porque quando meus pais se casaram, eles propuseram em seus corações: nós queremos um filho e queremos que esse filho seja dedicado para a obra do Senhor. Eu fui consagrado ao Senhor ainda no ventre da minha mãe. Claro, tem no meio dessa história toda, esse percurso da minha vida, quando eu chego à minha adolescência, que eu encaro a realidade do ministério pastoral, eu tive vontade de desistir da ideia de ser pastor. Nunca me afastei da igreja, nunca me desviei, nunca desanimei, mas achei que eu poderia fazer outras coisas na igreja e não ser pastor. E dos meus 13 até os meus 17 anos de idade, eu fiz de tudo para não ser influenciado para algum dia ser um pastor. Quando ouvia um pregador pregar, e naquele tempo se pregava muito sobre missões, eu colocava o dedo nos ouvidos, começava a chorar, ou saía de dentro do culto que eu não queria ouvir falar sobre chamada de Deus, porque eu era um chamado. Mas Deus é especialista nos repentes. Eu gosto dessa expressão. De repente Deus operou assim. De repente Deus fez assim. Foi o que Ele fez comigo. Ele me pegou no repente, inesperadamente, num grande culto de festa da Assembleia de Deus em Blumenau, no mês de setembro de 1963. Nesse dia Deus me pegou forte e me segurou, porque eu não tinha mais como fugir. Pastor J.P. Colenda, é importante dizer isto, ele tinha chegado da Alemanha, onde ele tinha passado alguns anos para formar um instituto bíblico ainda nos escombros da Alemanha nazista destruída. E lá ele foi para levantar uma escola teológica e preparar obreiros. E quando ele veio em 1963, isso foi em 1945, quando ele veio em 1963 ao Brasil, ele traz um dos seus alunos, que era pastor de uma grande igreja na Alemanha, que foi preparado por ele no meio daqueles escombros de toda aquela Alemanha nazista destruída da época. Muito bem. Foi ali que esse pregador, esse pastor, que não conhecia uma palavra sequer em português, eu não sabia nada, mas o coral jovem da nossa igreja em Blumenau havia cantado, eu era o maestro, com orquestra, e a glória de Deus desceu sobre a igreja, de tal modo, um quebrantamento espiritual na igreja, em função que quando terminou, que eu terminei de fazer o meu trabalho como maestro do coral e da orquestra, intimamente eu disse: para que ser pastor?
eu posso ser um bom maestro apenas. Aí fui me assentar. Quando anunciaram o pregador veio à frente. E não conseguia dizer uma palavra em português. Nenhuma palavra. Falando em línguas o tempo todo. De repente, ele fala em português. Só que ele não sabia o que estava falando. As palavras foram poucas, mas o suficiente para que eu e toda a igreja de Blumenau naquela época pudesse ouvir. E a palavra é essa: Elienai, Elienai, Elienai. 3 vezes chamou pelo meu nome. Eu te chamo pelo nome. Só isso. Em português. Em português. Aí ele parou de falar. Aí o pastor J.P. Colenda pediu para ele esperar um pouquinho e disse: quem é Elienai? E alguém disse para o pastor Antônio Lemos, de saudosa memória, disse: é o Osmar. É o Osmar Cabral. Aí do Osmar. É o Osmar que morou na sua casa. O Osmar. Meu pai, quando estava na casa dele, ainda não era casado. Ele chamou: vem cá, rapaz. Eu subi o púlpito tremendo, apavorado, e as mãos daquele velho homem de Deus pousaram sobre meus ombros, sobre minha cabeça. Eu caí de joelhos e naquele dia eu tomei uma nova decisão de vida que prevalece até o dia de hoje. Nunca mais eu disse não para o Senhor. Desculpem esse testemunho assim, até demorado, mas era impossível dizer tudo isto sem contar os detalhes de como Deus. Então eu sou um homem que acredito piamente no batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, e creio que o Senhor ainda é aquele que fala profeticamente através de línguas também. Glória a Deus. Glória a Deus.